tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast De Guria pra Guria. Hoje, juntamente com a minha parceira Cláudia Pacheco, estamos vestidas com o patrocínio das Criações da Arvame. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela veio diretamente de São Francisco de Paula, da Serra Gaúcha, Silvana Giovannini, declamadora, poeta, uma mulher maravilhosa que está aqui abrilhantando o podcast De Guria pra Guria. Com vocês, Silvana Giovannini. Boa tarde, é uma honra estar presente. Seja bem-vinda. Juntamente contigo, Linda, e contigo, Cláudia. De Guria para Guria, isso é uma honra realmente, e mais um espaço significativo para a mulher gaúcha. Então, não tem como não estar emocionada, não estar feliz em estar aqui nessa tarde tão bonita. Silvana, nós agradecemos, de estar conosco nesse episódio, falando sobre a sua trajetória de declamadora, principalmente com a minha querida Linda Santos. Seja bem-vinda, é uma honra te ter aqui. Hoje a gente quer saber sobre a tua trajetória, sobre como começou o teu amor pela cultura, pelo tradicionalismo, onde se deu, quando foi que tu chegou lá e viu que esse era o caminho. É uma história longa, eu já declamo há muito tempo, mas eu sempre digo que foi uma consequência de eu viver no campo. Eu nasci e me criei no interior de São Francisco de Paula. Então eu ajudava a lidar com gado, eu via todas aquelas vidas campeiras, só que na minha época, há muito tempo atrás, era difícil as mulheres participarem das modalidades campeiras. Né? Nós tínhamos assim, mas os meus pais, meu pai principalmente, achava que mulher não tinha que laçar, não tinha que fazer prova de rédea. Então, embora eu ajudasse todas as vezes a camperiar, a patanhado, eu não tinha oportunidade de participar. E eu ouvia os meus tios, um dos maiores laçadores do Rio Grande do Sul, esse é o Odanaúr Pacheco dos Reis. Ele foi braço de diamante, no Brasil como laçador. Ele foi uma lenda do laço no Rio Grande do Sul. E eles iam para o rodeio de Vacaria. E eu ouvia na rádio Fátima, nós ouvimos em casa. É o nome da rádio, já só. A participação deles. Então eles voltavam da vacaria campeões. Campeão de laço dupla, campeão laço padrão, campeão laço individual. E eu pensava, nossa, deve ser lindo ser campeão da vacaria. E eu cresci com aquilo, mas eu não tinha a menor ideia de que um dia eu fosse declamar. Lá pelos meus 16 anos, eu já louca para voar, para conhecer outros caminhos, outros rumos, mas eu venho de uma família muito conservadora. O meu pai gostaria muito que eu continuasse no campo, mas eu tinha esse interesse. E eu tinha tenho um primo que é o Agnaldo Reis, ele é dono das lojas Gaúcho, das Pilchas Gaúcho lá de Uruguaiana. Ele era o peão farroupilha do Rio Grande do Sul. Ele declamava, ele dançava chula, ele dançava invernada, ele laçava, ele carneava. O rapaz, ele era um peão maravilhoso. E ele dizia para mim, Silvana, tu tem uma voz, tu tem uma expressão. Eu pensava, tá louco, eu não tenho nada disso. Por que tu não declama? E me deu vários livros, do Jaime Caetano Brau, Luiz Menezes, Aparício Silva Rilo. E eu comecei a ler aqueles poemas e falava muito sobre o campo que eu conhecia. Falava muito sobre uma realidade que eu conhecia, daí começou a nascer aquele interesse pela poesia, pela declamação. E a primeira vez que eu declamei na minha vida, eu tinha 16 anos, foi na Ronda Crioula, que é uma espécie de festival que acontecia durante a Semana Farroupilha, no CTG Rodeio Serrano, em São Francisco de Paula. Eu declamei, tinha duas concorrentes, eu fiquei em segundo lugar, declamei um poema do Luiz Menezes, Preta Velha Se Amaria. Era o nome. Lembra do poema? Não lembro mais. O nome é bonito, mas assim, graças a Deus não tem registros deste momento, porque não foi, eu não tinha. Não estava preparado, não tinha assim. Talento nenhum, digamos, na época. Não sabia o que eu tinha que fazer. E quando eu pensava que eu tinha que ir para o palco, eu pensava, meu Deus, que vergonha, eu tinha vontade de ir para baixo da mesa. E eu não tinha incentivo da minha família, a não ser do Agnaldo, eu não tinha incentivo. Eles achavam que aquilo era para eu fazer. Aí depois, com o tempo, a partir dos 18 anos, eu saí São Francisco de Paula, fui morar em Parobé e comecei a conviver com declamadores. Tinha uma moça, Janete Copelo, uma referência, uma negra maravilhosa que declamava e foi campeã do Fegarte. Ela declamava um poema do Antônio Augusto Fagundes, Mulher Gaúcha. Eu pensava, meu Deus, eu quero um dia ser assim, eu quero dizer. Aquilo despertou muito forte em mim, sabe?
E eu comecei a declamar, comecei a participar, fui para o Fegarte, premiei, fiquei em 2º lugar no Fegarte, comecei a ganhar alguns rodeios, mas o meu sonho era ir para a vacaria. Eu fui em 1992, assisti, em 1994 concorri, não me classifiquei, em 1996 fui para a vacaria, fiquei em 10º lugar, se não me engano, me classifiquei. Em 1998 eu fui campeã da vacaria. Então tu persistiu e conseguiu ser campeã. Consegui. Olha, então, o meu sonho inicial era chegar a ser campeã da vacaria, que é a Copa do Mundo dos rodeios. Só destaque, né? O destaque. Só os grandes intérpretes, os grandes declamadores, peões e prendas são campeões. Depois de um tempo eu retornei a declamar, fui bicampeã, fui 3º lugar, e a partir dali comecei a fazer parte das comissões avaliadoras. Eu vi nas redes sociais que tu é jurada também. Muito da vacaria. Então, a minha mola propulsora para me tornar uma declamadora foi o campo, foi conhecer muito bem toda a temática campeira, entender muito, embora eu seja da Serra, eu conheço muito bem todo o Rio Grande do Sul, né? Como é que o campeiro lá das Missões ele trabalha? O campeiro lá do litoral, o campeiro que mora na fronteira. Então, na Zona Sul, ali também Rio Grande, né? Pelotas. São pessoas com costumes gaúchos, mas são diferentes em muitas coisas. A forma de encilhar o cavalo, a forma de lidar com o gado. Tem toda uma temática diferente em cada região. Os sotaques são diferentes. Né? Tu vai ali para lá da Serra, a gente vê muita gente que fala mais cantado, na fronteira falam mais gauchão, ali são Chico mais tranquilos. São Chico. Então, tem muito, todo esse conhecimento me ajudou muito a entender. Com o passar do tempo, eu comecei a conhecer vários autores, a participar de festivais de poesia, e os temas foram se diferenciando. Além do poema campeiro, que era a minha marca registrada, eu comecei a conhecer poemas urbanos, românticos, históricos, e fui assimilando isso na minha trajetória, o que me ajudou a ampliar o meu conhecimento poético e o conhecimento humano do Rio Grande do Sul, do gaúcho, principalmente da mulher. Porque nós, nos rodeios, temos um espaço. Geralmente, tem a declamação feminina e a masculina. Mirim, juvenil, adulta. Hoje em dia tem pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana. Várias classes, né? São várias modalidades diferentes. Comecei a avaliar, e quanto mais tu avalia, mais tu aprende. Que bom. Né? Conhecimento. É o conhecimento. Ontem eu tinha uma menina que foi me visitar para que eu ajudasse ela com o poema que ela está decorando para o concurso de prêmio. Aí eu disse para ela, tu podes achar que só eu que vou te ensinar alguma coisa, mas cada pessoa que se apresenta para nós, que te pede um conselho ou que está num concurso, está te ensinando alguma coisa. De alguma forma tu está aprendendo. Então, isso é muito importante para quem tem essa trajetória dentro da declamação, ou concurso de intérprete, ou concurso de chula. Quando tu passa para o outro lado, que tu sai do palco e tu vai ser jurado, tu vai ser avaliador, tu vai observar, tu vai ver com outros olhos e tu vai entender muitas vezes os resultados. Mas eu fui tão bem em determinado concurso, determinado dia, mas não premiei. Por quê? Aí tu começa a entender o que é a comissão avaliadora. Os detalhes, né? Está vendo? Porque existem planilhas. Em primeiro lugar, eu sempre digo, se tu vais participar de um concurso, tu tem que ler o regulamento. Se tu aceitar o regulamento, tu vai participar. Porque muitas pessoas não leem. Eu tô fascinando. Chega lá com aquele... Tá bom, tá legal, tô indo. Eu não concordo com esse quesito. Mas não leu? Tu não pode ler, tu não pode questionar aquele resultado. Mas, Silvana, essa da reclamadora, né? A parte assim, quando tu falou da mulher, que tu começou com 16 anos. Sim. Então, assim, hoje, né, a gente vê que não tem, assim, muitas, como posso te falar, eventos de declamação. É sempre junto com os rodeios. Não é assim, um evento único de declamação. Porque tu acha que as pessoas não estão, assim, buscando... Que a declamação tu tem que estudar, tu tem que ler muito, né? Como tu falou grandes nomes da literatura, tem que ler, tem que interpretar essas poesias. Exatamente. Né? E assim a questão da voz. E para ser público, tu tem que saber ouvir, saber entender também, né? Acho que é aí que mora um pouco da dificuldade.
é um público mais seletivo, com Mais certeza, seletivo. porque as pessoas não têm paciência, muitas vezes, para sentar e ouvir poesia. Porque ela tem todo um contexto, é introspectivo, tu não tens, não é um show. É isso. E hoje em dia os espaços para declamação normalmente são os rodeios e os festivais de poesia, que antigamente, normalmente, eram só homens que defendiam. Por exemplo, o Esteio da Poesia Gaúcha, que é um grande festival aqui de Esteio, passam 400 poemas. As pessoas mandam, daí é feita a triagem para 10 estarem na noite no palco. Normalmente se convidavam homens. Por quê? Porque eles premiavam mais pela voz, pela postura e pelo próprio contexto gaúcho, né? Machista, de uma certa forma. E nós temos, sem dúvida alguma, grandes nomes, grandes homens, grandes declamadores. Sim. Nossa, começa lá com Marco Aurélio Campos, Wilson Araújo, Romeu Weber, enfim, Érico Padilha, que é mais atual, mas é um grande declamador, Neyton Perufo, são grandes nomes da poesia gaúcha, dentre tantos outros, masculinos. Mas nós temos uma leva de declamadores, começando lá há um tempo atrás com a Adriana Brown, que é sobrinha do Jaime Caetano Brown. Temos Egiselda Charão, Liliana Cardoso, sem dúvida, ícones da nossa declamação gaúcha. E com o tempo vieram surgindo novos nomes. Temos a Silvana Andrade hoje, minha comadre, minha amiga. Silvana, né? Giovannini também. Somos amigas íntimas, ela é uma das grandes intérpretes do Rio Grande do Sul. Paula Daniela String, bicampeã da vacaria. São nomes incontestáveis, femininos, que nos representam. Mas os espaços, além dos rodeios, porque normalmente essas pessoas que eu estou citando são avaliadoras. Sim. A vacaria é um lugar, por exemplo, o último rodeio foi, eu era avaliadora, eu, Josete Gomes e Romila Amaral, que é mais um grande nome, que já foi campeã da vacaria, campeã do Enarte. Ela é jornalista, inclusive, a Romila. Nós éramos juradas. Eu, Romila e Josete Gomes, que é uma grande declamadora, e também uma grande poeta. Ela está em todos os festivais participando com poemas e também, às vezes, declamando. E nos representa muito a mulher gaúcha. Que bom. Ela é uma pessoa iluminada. Né? E as concorrentes na vacaria são essas pessoas. A Silvana Andrade, que é avaliadora do Enarte. A Paula Daniela String, também avaliadora do Enarte. Então, nos rodeios, ainda existe o espaço feminino, mas nos festivais, normalmente tem 10 concorrentes, são 6 homens, 4 mulheres. É sempre um número menor. É sempre. Normalmente o espaço para as mulheres é menor. Vamos mudar isso, né? Porque tem toda a parte estética também. Porque a declamação, como vocês disseram, tu precisa ter uma oratória boa, tu precisa de uma boa dicção, uma boa expressão. E o fundamental, tu tá ali, tu tem um texto. Mas tu tem que ler ou tu tem que decorar, chegar ali na frente do jurado. Eu, né, vim lá da fronteira. Né? E claro, bem vestida, né? Não vai chegar, né? Sempre com uma indumentária, se puder levantar para mostrar para o nosso público. Olha a indumentária da maravilhosa Silvana. Pois é, e um detalhe importante, essa indumentária aqui, essa saia, que é de veludo alemão, essa blusa e este fichu, foram confeccionados pela Paula Daniela String, que é uma grande intérprete da poesia gaúcha, que também é artista das linhas e tecidos que ela hoje em dia ela produz também. E aí os teus figurinos, é tu que monta, vamos supor, tu é declamadora, tu que monta, tu vai pegar a poesia, tá? Aí em cima da poesia tu vai montar o teu figurino? Também. Nos festivais, nos rodeios, normalmente a gente escolhe uma pilcha que esteja dentro das normas do movimento tradicionalista gaúcho. Né? Mas nos festivais isso já é mais aberto. Né? Nós temos possibilidades, claro que normalmente a gente vai estar com uma saia, com uma blusa, mas a gente adapta. Eu declamei um poema no Celeiro da Poesia Gaúcha, em Santa Catarina, que falava de o nome do poema é A Mal Falada, é do Silvio Almoni Gerro, um poeta de Uruguaiana, que também é um grande letrista, campeão da Califórnia, da canção gaúcha, que é uma pessoa que tem muitos talentos e é um grande poeta gaúcho. E ele escreveu A Mal Falada, que é uma história de uma prostituta, e eu fiz toda uma pesquisa de roupas e coloquei uma blusinha de um brechó que encontrei, com uma sainha simples, o penteado da época, um brinco da época, e me caracterizei o mais próximo possível do que a Chica Bacuda, que era a personagem do poema. Chica Bacuda? Chica Bacuda. Que é a história do que nome diferente, né? Chica Bacuda.
Então, às vezes, a gente faz essa adaptação. Já aconteceu da pessoa ir vestida de lavadeira. Sim, tá interpretando o poema. Nos festivais, a gente faz mais essa adequação do que nos rodeios. Porque acaba sendo um pouco mais artístico, mais lúdico, né? E é mais aberto, nós não precisamos seguir uma determinada regra. Tu pode estar com um decote maior, às vezes, se o poema pedir, obviamente. Ou sempre dentro do poema. Dentro do poema. Às vezes tu pega um poema que não tem uma temática específica. Aí tu vai com uma indumentária que mas normalmente tu escolhe algo que se adeque ao palco, ao local. A gente sempre procura se ambientar. Então é todo um trabalho de pesquisa, constantemente. Com certeza, poesia, pesquisa. Dedicação, e aí, então tem que realmente, quando eu quero ser declamadora, daí eu tenho que pesquisar, estudar, ver a oratória, a interpretação, a presença de palco. Com certeza. E também a indumentária. É todo um cuidado, porque se tu vai realizar um trabalho, seja em que área for, tu vai ter, se tu quiser ser bem-sucedido, tu vai ter um cuidado com a tua imagem, com certeza, com a tua postura, com todo o contexto envolvido. Então, se tu vais declamar, é arte. Né? Com certeza. Eu acho lindo declamação. Normalmente, claro que já aconteceu, né? Esses dias até eu recebi um vídeo, que é do Festival Querência, da Poesia de Caxias do Sul, que eu declamei um poema social, que eu fui com um vestidinho de chita, sem maquiagem, porque era um contexto social. Diferente, né? Diferente. Sim. Mas normalmente a gente produz cabelo, maquiagem, tudo porque é arte, né? Nós estamos representando... Chega lá todo esse piano, imagina. Exatamente. No nosso caso, que são menos mulheres nos palcos. Quanto melhor nós estivermos lá, a nossa representatividade vai ser inspirar maior. outras gurias também a declamar, que é importante. E não tem hoje, tu vê quem é hoje. Tá, hoje as gurias, né? Ser declamadora. Tem que começar, tem que ter um ponto de partida, tem que ter as inspiradoras. Geralmente tem as referências. Entende? Então, assim, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que pesquisar, ler muito para tu, né, ter uma dicção, um vocabulário enriquecedor. Exatamente. E entender o que está se dizendo. O texto é a alma da apresentação. Tu entender o texto, tu saber o que o poeta quis dizer com cada estrofe, com cada verso. Isso é muito profundo e é uma responsabilidade muito grande. Tu estar no palco, principalmente nos festivais, não que nos rodeios estejam menos, mas os festivais são poemas inéditos, que chegaram para serem apresentados. Tu não está defendendo só a declamadora ou intérprete. Tu está defendendo uma obra de alguém. E uma coisa que eu coloco sempre, independente, se tu está numa simples apresentação que não é um concurso, se tu está no palco de um festival, no palco de um rodeio, é que o intérprete nunca pode ser maior que a obra. Tem que respeitar, né? o importante. Tu tem que olhar aquela apresentação e dizer, nossa, que poema maravilhoso. Não é intérprete, mas tá lá. Nossa, a Silvana é maravilhosa. Silvana mas e o poema, né? Onde é que fica? Em primeiro lugar é a arte, é a obra. Depois, claro que se tu transmitiu bem, se tu teve essa interpretação... É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Mas nunca o declamador pode ser maior que o poema. De forma alguma. Falar, porque às vezes a pessoa você é declamador me promover, e não é assim. Não é só mídia. É importante isso, né? Tu tem que transmitir. Tu é o canal para aquela arte chegar até o público. Né? Tu não é a intenção. Tu não é arte. Tu não é arte. Não é tu. Tu faz parte do contexto, porque tu tá levando ela, mas ela é o principal. Tá, e pra ser uma declamadora, tem que ir para um CTG? Como é que funciona? Como é que é? Como é que começa? Normalmente é assim, tu entra para uma entidade, existem declamadores que não participam, mas normalmente, eu acho que 99% são pessoas que participam de entidades tradicionalistas. Muitas vezes elas escolhem, né, suas referências. Eu vou assistir um vídeo lá da Silvana, da Liana, do Romeu Weber, enfim. E tu vai aos poucos aprendendo, participando. Alguns querem declamar para participar de concursos de primeiras prendas, outros para rodeios mesmo, para concursos. E é uma caminhada, tu vais aos poucos, copia um detalhezinho dali, assiste um evento lá e vai criando a própria identidade, que também é muito importante a gente saber
que tu pode ter uma referência, mas tu Você não tem pode que ter copiar. a tua identidade. autêntico. Ser autêntico. Eu acho que hoje em dia a gente vê muitos intérpretes muito parecidos. Né? Nós que somos avaliadores, a gente vê muito, a gente brinca Igual, né? que parece que tem uma fabriquinha de intérpretes, que são Todo mundo igualzinho ali, ó. todo mundo igualzinho. A mesma forma. Pois é, fica chato, né? Quanto mais natural tu for, mais fiel ao que tu é, Mas eu acho melhor vai ser. às vezes é esse detalhe que tá faltando para esses novos declamadores. Mas tem grandes nomes surgindo assim. Que a bom, gente vê né? na vacaria. Tá, mas mulheres, importante ressaltar. Mulheres, grandes intérpretes. Que bom, né? Femininas, graças a Que Deus. tá mantendo essa cultura que é É. linda. É lindíssima a declamação. Eu acho muito lindo. Com Quem certeza. sabe declamar, falar assim, sabe? Eu participei, fui assistir, né? E então tu se emociona muito com isso, com as declamações. Porque Sim. tem uns assim, que interpretam, falam de uma maneira, de uma garra, assim, sabe? Exato. Então é uma coisa que contagia o público. Exatamente. Sabe? Essa faz com tanto amor, com tanta dedicação, que tu fica ali estática. Eu fiquei assim, achei lindo até, mas ser declamadora não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer Não, Realmente, tem que ter todo É uma vocação, tem um Sim. quê especial ali. É uma arte mais simples, digamos assim, porque tu depende quase só de ti. Normalmente tem um amadrinhador. Né, Quem é o teu amadrinhador? São vários. Durante a trajetória, nós temos vários. Nos últimos trabalhos que eu fiz, era o poeta que escrevia para mim, que também me amadrinhava, que é o Danilo Kuhn, lá de São Lourenço do Sul. Olha. Ele é um poeta mais jovem, que tem talento Fantástico. muito grande, e também é um prodigioso músico, né? Ele é doutor em música, então ele tem um conhecimento Meu absurdo. Deus, o nome é mestre, Mal né? Quem é o nome? acompanhada. Repita o nome aí para pessoas procurarem nas redes sociais. Danilo Kuhn. Danilo Kuhn, de São Lourenço do Sul. Exatamente. Ele é um poeta muito promissor, um grande violonista. Ele toca outros instrumentos, toca bandoneon, toca teclado. Gente, Ele o é- mestre, né? O mestre. É completo. Violino também. Lindo, né? Quem sabe tocar esses instrumentos assim, diferenciados. Diferenciados. E tem tantos outros, nós temos. É uma infinidade tão grande. Se eu for citar. Mas que bom que Eu tem vou acabar toda sendo- essa geração que tem esses, como é que se diz, as referências maravilhosas, Exatamente. tanto o masculino quanto o feminino, né? Exatamente. Que é a Liliana Cardoso, uma referência, né? Que está aí com estamos- prêmios e premiações. Vamos mostrar o troféu da nossa querida Silvana Giovannini. Deixa a tua página no Instagram e no Facebook. Silvana Giovannini, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá lá, Declamadora Gaúcha. Quer dar cursos de declamação? Eu acho isso curso, Curso. professor. Treinamento. Eu sou meio, como é que eu vou dizer? Eu prefiro dizer que eu posso auxiliar, eu posso Dá um orientar. apoio. Porque ninguém ensina ninguém a declamar, né? Não, eu acho impossível existir uma escola. Tu pode ajudar a pessoa a entender o texto, a ter uma postura cênica, a saber se posicionar, mas aquilo tem que ser teu. A arte eu acho que a gente não ensina, a gente pode aprimorar, eu posso ajudar a pessoa a aprimorar o talento que ela já possui. Mas criar assim, ó. Eu quero cair de paraquedas, eu quero ser declamadora. Se não tem o timbre lá, o negócio, Não vai adiantar ter uma escola. talento, Não ter a Silvana Giovannini como professora, mas não vai porque tu não é de ti, né? Isso tem que ser da pessoa. Com Tem que ser certeza. natural. Tem que ser natural. E outra coisa importante que eu vejo na declamação como arte, assim como os intérpretes e todos as outras modalidades, é que ela te ajuda muito nisso, da oratória, da apresentação no palco. Eu vejo pessoas que declamavam, que são grandes advogados, que conseguem se pronunciar muito bem. Algumas pessoas trabalham com jornalismo. Por exemplo, a Romila Amaral, que eu comentei, é jornalista, então ela tem toda uma facilidade para lidar com o Claro, ajuda muito, né? E normalmente Isso é muito é. da personalidade da pessoa, né? A gente já identifica quando a pessoa fala um pouco melhor, quando tem esse jogo de cintura. Mas tu sabes que pessoas tímidas, pessoas que não se viam na frente de um microfone, que não se viam num palco, ou de repente dando uma palestra, elas conseguiram evoluir em função da declamação. Que show, que legal. Isso ajuda, não agrega. Ela agrega, realmente. Agrega. Bom, nós estamos chegando mais
ao final de mais de um programa do podcast de De Guria mais pra um Guria, episódio. né? Infelizmente, né, meu pessoal lindo? Passa muito rápido. Passa. Mas a gente vai pedir, agora que a Silvana Giovannini deu uma palhinha de um poema, a tal de escolha dela, e encerre o programa com uma declamação. E nós agradecemos ao nosso público, muito obrigado pela audiência, né, pelo carinho, e próximo podcast também vai estar show de bola. Acompanhem. E agora, Silvana Giovannini declamando um poema de sua escolha. Nossa, uma responsabilidade do Eu sempre, em momentos assim, que são emocionantes, eu tenho um autor, um poeta que é muito campeiro, de Bagé, que é o Heron Vaz Matos. Ele tem um poema chamado Paisagens Interiores, que fala sobre a gaita. Só que o último estrofe do poema, eu acho que ele cabe em muitos momentos, para muitas situações que são importantes e que precisam ser valorizadas. E normalmente eu faço uma adaptação de algumas palavras para que caiba mais no momento. Então, eu vou dizer esse estrofe para vocês, gurias, e para todas as pessoas que vão nos assistir. É teu agora aqui. Ah, se o mundo descobrisse essas mulheres valorosas e conseguisse entendê-las em seus valores reais, a razão traria luz aos enganos materiais. A ternura voltaria aos corações racionais. O ter viria depois, o ser valeria mais. Todos seriam irmãos, porque seriam iguais. Ah, que lindo. Meu Deus do céu, que lindeza! Ai, que interpretação, que voz! Que lindo. Jesus, estou arrepiada, estou emocionada. Tá? Parabéns, maravilhosa. Parabéns, Silvana. Gratidão, Silvana, por ter vindo de São Francisco de Paula da Serra, cidade maravilhosa, para estar conosco nesse podcast de Guria para Guria, falando dessa arte tão linda que é a declamação. E para encerrar, deixa um recado para as gurias que querem ser declamadoras. Poesia e emoção. Então, aquele poema, aquela leitura, aquele texto que emocionar, vai ser o poema que vai ser certo para a tua caminhada, para te estar no palco. E, principalmente, a simplicidade que há de mais importante no ser humano. Ser natural, ser simples e fazer com o coração. Pessoal, gratidão. Até o próximo episódio. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.